Olá pessoal, eu sou Ernesto Bresi e esse é o nosso IGCast, o podcast da Abralimp, Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional. Hoje nós vamos explorar um pouquinho sobre o tema mitos e verdades, de revitalização e restauração em mármores, granitos, porcelanatos. Mas antes de mais nada, queria agradecer aos nossos patrocinadores. Começo com a Alpha Tenant, que é líder em soluções de limpeza sustentável, com soluções que vão desde equipamentos em serviços até toda a parte de manutenção. Saiba mais, alfatenant.com.br. Dadopac, líder em papel tiço do Brasil, com mais de 30 anos de trajetória. Acesse dado.com.br. Em-Service, referência em facilities, oferece soluções integradas de serviços de limpeza e infraestrutura. Visite o site inservice.com.br. E SAMI, desde 1995, oferece serviços de mão de obra especializada em facilities. Acesse o site sami.com.br. E agora, para falar conosco, aqui nós temos a Cristina Magalhães, diretora comercial da Bellinzone. Cristina, seja bem-vinda. Obrigada, Ernesto. Vamos lá, hoje temos um bate-papo aqui para falar um pouquinho sobre revitalização, restauração em mármores, granitos e porcelanatos. Isso é mito ou é verdade, Cristina? É muito interessante a história de restauração no Brasil, né? Porque as pessoas têm um pouco de confusão ainda. Não, eu vou recuperar, o que é revitalizar, enfim. Uhum. E a gente pode dizer que essa história, principalmente ligada a mármores e granitos, sobre restauração, começou há muito tempo. E ela evoluiu bastante até os dias de hoje. Eu estou nesse mercado já há quase 30 anos. Uhum. E a nossa história, quando fala de restauração, começou lá atrás com uma máquina que se chamava cabritinha. Já ouviu falar? Não me lembro. Quem é do setor conhece isso. Porque era uma máquina muito rudimentar, né? E ela se utilizava o máximo 3, 4 grãos abrasivos, para abrasivos de liga fria, enfim. E o setor evoluiu muito. Quando a gente fala hoje de restauração, termo técnico, a gente quer dizer o seguinte: você utiliza hoje maquinários, normalmente com abrasivos diamantados, né, ou de metálico, para que você possa realmente eliminar do revestimento toda aquela porosidade que está aberta para trazer um novo resultado. Né? Isso a gente pode entender tecnicamente que é uma restauração. Isso se faz em mármore, em granito, em porcelanato, em madeira e uma série de outros revestimentos. Alguns revestimentos têm limitação para serem restaurados. Mas você também tem hoje, através da evolução dos produtos químicos, você tem condição de revitalizar. Você consegue trazer um revestimento renovado só com produtos químicos. Até utilizando uma enceradeira, mas sem a necessidade de grãos abrasivos, de fazer todo aquele trabalho, aquele serviço muito técnico, né? Como é que chega no ponto de precisar fazer uma revitalização? Por que acontece isso? A gente sabe que tem o desgaste natural, tá certo? As entradas, normalmente, onde você tem maior nível de sujidade, de poluição, etc, etc. Mas a gente vê locais aí que no meio do nada, né, aparece uma área danificada. Então, isso é bem bacana, essa sua pergunta, porque isso às vezes não tem a ver com o tempo, com o tráfego. Às vezes, o que é, por exemplo, o mármore. O mármore é um material macio e é muito interessante porque às vezes a pessoa fala assim, não, o mármore lá de casa, mas na verdade é granito. E são materiais muito distintos, né? O próprio, hoje, porcelanato, a gente quando fala em revestimentos hoje fabricados pelas indústrias, a gente não tem nada a ver com aquilo que a gente tinha no passado. Mas falando sobre exatamente a sua pergunta. Então, você colocou um mármore belíssimo de Carrara na sua residência e a moça que foi limpar lá, ela não entende, não conhece esse revestimento. Ela fala assim, nossa, eu vou fazer uma limpeza aqui que vai ficar um espetáculo. E aí, o que ela faz? Ela pega um produto que não é alcalino e ela, no dia seguinte que você colocou aquele mármore, ela vai lá e faz, ou ele vai lá e faz uma limpeza.
e acontece uma queimadura, uma reação, que é diferente de mancha. Isso é uma outra situação importante, né? Você, às vezes, tem uma queimadura, que é uma patologia diferente da mancha, que é uma absorção. Então, isso acontece diretamente relacionado a vários fatores. Ou a manutenção errada, ou ao excesso de tráfego num local que, às vezes, você não tem muito tráfego para aquele tipo de revestimento naquele local, né? E que ele não suporta E aí isso. é uma visão errada de quem Especifica. especificou, né? Isso acontece muito, né? A gente vê bastante isso. Locais que não têm condição de aguentar, revestimentos que não têm condição de aguentar aquele tráfego e acabam realmente abrindo mais a porosidade, precisando de uma manutenção mais específica de produtos que tragam uma proteção melhor para aquela porosidade não ficar tão exposta, né? O pessoal também se preocupa muito com a relação com o peso, né? Sobre a superfície. Dependendo do tipo de atividade que você está, no supermercado, sei lá, numa loja de varejo. Os cuidados são os mesmos, né? Com relação aos produtos ou não? Hoje, Ernesto, isso é um tema bastante importante, porque as variáveis para essa resposta são grandes, porque tem uma relação direta, mas é muito importante entender que tipo de revestimento você está ali naquele local, né? Hoje a indústria, principalmente nos últimos 10 anos de revestimento, ela evoluiu muito, e em vários tipos de composições diferentes, né? Eu não sei se esse ano, por exemplo, eu participo da Revestir, já há mais de 20 anos, que é essa feira de revestimento. Hoje você tem vidro que eu olho de longe, eu pensei que fosse mármore. E isso tem a ver, como a gente falou agora há pouco tempo, com o local onde você vai colocar. Então, objetivamente, você tem um supermercado onde você tem um tráfego de carrinho e de pessoas muito intenso. E você tem áreas com mais tráfego, outras com menos. Então, é necessário uma proteção realmente diferenciada para você diminuir e atrasar esse desgaste a um ponto de você ter que chegar a recuperar, né? Então, é muito importante entender essa relação entre que tipo de movimento você vai estar ali, que tipo de revestimento, para tomar uma definição de que tipo de produto químico você vai usar para poder evitar esse desgaste antecipado. Esses novos modelos, né, de revestimento, etc., o pessoal também tem utilizado muito para reduzir a quantidade de mão de obra no relação ao tratamento de piso, né? Sim. Isso é comprovado? Sim. Por exemplo, hoje quando você fala em granito, diferente do marcopiso, né, do piso cimentício, o granito, por exemplo, ele não tem uma aderência a resinas, a seladores. Ele até tem, mas menos, né? Porque ele é um material mais liso. Então, você no passado, nessas áreas maiores, você não via muito granito. Você via muito material, uma granitina, um marcopiso, que ela tem mais aderência a ceras acrílicas, a seladores, que acabam trazendo... Elas são mais porosos, é isso? Sim, exatamente. Então, elas conseguem fazer esse tratamento, né? Mas o que acaba acontecendo é que o tráfego de carrinho de pessoas, falando no supermercado, acaba sendo realmente muito elevado e você precisa organizar uma estratégia de proteção para aguentar também, porque ele se desgasta. A pedra é muito engraçado, muito interessante, como eu falei, estou nesse mercado de mármores e granitos há muitos anos, e até pouco tempo você tem gente que fala assim, não, eu comprei uma pedra para não ter mais problema na minha casa. Coloquei lá. E, na verdade, você tem um material que tem porosidade. Vou te citar um exemplo interessante. O Brasil, Ernesto, é um dos maiores exportadores de granitos do mundo. A nossa 80% disso está concentrado na região do Espírito Santo. E hoje, um dos materiais que está muito na moda é o quartzito. Ele é um material duríssimo, um material natural, a gente tem muita pedreira, é um material mais uniforme. Ele é muito parecido com quartzo industrializado. E é um material mais duro e que mais absorve água e óleo do mercado. Aí você compra um material desse, ou você coloca, porque você entende que ele é muito duro, mas ele precisa ter um tratamento específico, porque ele é altamente absorvente. Precisa fechar todos os poros com produto, com produtos etc. específicos.
falando também sobre isso, um assunto muito interessante é o porcelanato amadeirado. A Eu ia te perguntar sobre isso, que é moda agora também, né? moda, super moda. Para área externa, inclusive, né? Área externa, ele foi lançado para a área externa. O porcelanato chegou com a proposta de dizer o seguinte, olha só, vocês agora não vão mais precisar se preocupar em ter madeira na sua área externa, em volta da piscina, agora tem o porcelanato. Só que o porcelanato madeirado, ele tem pigmento. Como o porcelanato preto, que a gente estava conversando agora há pouco tempo. Meu problema. Pois é. E aí, o que acontece? Quando você fala, pô, beleza, vou botar esse porcelanato aqui e vou limpar com pós-obra aí o produto ácido, vou usar isso, vou deixar no sol. E o que começou a acontecer é que começou a vir uma demanda de problemas. A pessoa começava a ter a dor de dizer o seguinte, gente, esse material ficou russo. E agora, o que aconteceu? Assim, nos cursos que a gente dá, é uma polêmica, porque é o que tem vindo com a maior quantidade de demandas é esse tipo de revestimento, com pigmento. E aí é um problema, porque o porcelanato amadeirado, ele não aceita resina, ele não aceita cera, porque é um material muito liso. Então, quando você fala liso, ele é queimado a alta temperatura, é isso? Exatamente, exatamente. Então, ele tem pouca porosidade, ele absorve, mas bem pouca porosidade. Então, você quer aplicar, por exemplo, uma resina, ele não tem aderência, ela não segura, ela sai, ela descama, né? A gente, no caso, a gente chegou a desenvolver um produto para fazer o quê? Para que tenha penetração nessa porosidade, para trazer essa cor de volta. Isso, de alguma maneira, é uma revitalização, porque você renova a superfície do material, você renova. Por isso, Ernesto, a importância que o mercado de limpeza precisa ter hoje, dentro de capacitação de funcionário, de enxergar o que a indústria está trazendo. Porque você chega num ambiente... Antigamente, Ernesto, você chegava no ambiente, você tinha um revestimento no piso e pronto. Hoje você chega, você tem vinílico no teto, bambu prensado na parede, revestimento cimentício na outra parede, um porcelanato diferenciado no piso, quartzo na superfície. Aí você entra ali, aí você fala assim, oi, como é que eu... Então, é necessário, eu sempre digo, gente, a revestir, sem fazer uma propaganda, ela hoje no próprio Google, busca o que são esses revestimentos, para que você possa conhecer um pouco mais, entender o que você pode fazer para poder utilizar de produtos específicos, ou para não danificar, ou para proteger, né? Os fabricantes têm um protocolo que ajuda aí as empresas, né, de serviços, de como processar aí todo a composição, né? Bom, esse produto eu posso usar, esse formato eu não posso. Existe isso? Não? As empresas fornecem essas informações? Algumas sim, elas estão mais preparadas, né, para isso. Elas também vão aprendendo com as patologias, porque as pessoas vão usando em determinados locais, ou comercialmente, que não era para ser comercial, ou para uma residência numa área externa, que não era para ser numa área externa. E aí elas vão começando a ter essas demandas de problema. Então, elas vão, tecnicamente, tentando também acompanhar essa demanda de problemas, né? Para poder trazer uma solução. Porque às vezes né, foi desenvolvido para tal ambiente e a pessoa coloca em um outro tipo de ambiente. Que não é apropriado. Né? E aí também o nível de sujidade. Qual é a sujidade que está lá, né? Se é uma graxa, se é sei lá, um final de obra, alguma coisa desse tipo. Não, isso é uma queimadura, como eu falei. Por exemplo, é muito comum quem tem mármore, se você num restaurante, num balcão de bar, você tem umas marcas de copo que você vê sobre o reflexo. Várias marcas de Principalmente copo. aquele marrom, né? Sim, sim. Aquele marrom é horroroso. O Carrara também marca muito. O que acontece? Aquilo não é uma mancha. Aquilo é uma queimadura resultado da temperatura do copo. Ele reagiu com uma resina que as empresas que fazem polimento de mármore, elas utilizam no processo, uma resina epóxi de penetração. Então, você coloca o copo aqui, porque ela está muito gelada ou muito quente. Aí, quando você tira depois, ela está... Aquilo, sabe como é que recupera aquilo? Não. Só restaurando com abrasivo diamantado.
Você não tem nenhum produto que você consiga remover, porque aquilo já atingiu uma camada do material de porosidade que não é mais possível, não é uma mancha, não foi uma absorção, igual o fogo na pele da gente. Uhum. Queimou, você tem que recuperar aquilo com abrasivo diamantado. Isso já sai da revitalização e já entra para o campo da restauração. Uhum. E a mesma coisa acontece no piso, né? Colocou um balde dentro com um produto diferente, alguma coisa desse tipo, encostou no chão, pode manchar e aí é um grande problema, né? Aí é curiosidade minha. A gente tinha muito problema com ferrugem. Como é que você vê esse assunto de ferrugem? Ainda tem. Hoje ainda é um problema. Hoje a indústria evoluiu muito e a gente já consegue hoje fazer essa recuperação sem muita dificuldade. Olha que interessante. Você sabe que as indústrias exportadoras de granito são indústrias muito grandes. O Brasil evoluiu muito para isso. Existe um material muito comum no Brasil que se chama branco Itaúnas. É um granito muito comum, mas que muito arquiteto gosta porque ele é um granito claro. Ele já nasce na composição, dentro dele, ele já sai da pedreira cheio de pontos ferruginosos. Dentro. A indústria hoje, ela já trata antes de mandar isso para o mercado, ela já é tratada com ácido, normalmente de base fosfórica, né? E fica lá 3, 4 dias banhado em ácido para tentar tirar esse ferrugem que está enraizado lá dentro. Por quê? Porque na superfície você, por enquanto, não vê nada. Mas quando isso ia para sua casa, se você não tinha uma boa impermeabilização, na medida em que pegava a chuva, essa chuva entrava em contato com esse ponto ferruginoso e trazia essa ferrugem para cima. Agora, tem as ferrugens adversas vindas de vaso de planta. Sim. Gôndolas. De outras situações. Algumas, quando não estão tão profundas, você já consegue uma remoção com alguns produtos. Outras, nem com o abrasivo diamantado você tira mais, porque você está vendo a mancha de cima, mas ela já está lá embaixo. E a restauração só tira 1 milímetro do material. Então, às vezes, você melhora 60%, 70% dessa mancha. Mas não tira 100%. Mas não tira 100%, porque ela já desceu muito. Já não foi limpa tempo suficiente. E quando você faz a restauração, por exemplo, de uma pedra, ele iguala com as demais ou você tem que fazer uma área maior? Olha, quando você, num ambiente que ele se comunica, se você vai fazer uma restauração, você acaba tendo que fazer ela toda. Porque fica muito diferente, até porque você começa de um abrasivo 50, você utiliza normalmente 7 a 8 grãos abrasivos até o final, e é uma diferença que fica muito grande, ele fica mais claro, enfim. Quer dizer, você percebe que foi feito um trabalho e você tem que... Não dá para igualar. O que já não acontece com alguns produtos de revitalização. Olha que interessante, Ernesto. Existem produtos de revitalização que eles não formam emenda. Por exemplo, um produto para recuperar hoje um porcelanato amadeirado, ele é um produto com nanotecnologia que ele penetra dentro. Ele não é uma resina que forme uma película. Você pode aplicar só em determinado... Vamos supor, você recuperou toda essa área, essa mesa aqui. Depois de um tempo, ela sofreu um desgaste só nessa área. Como esse produto não formou emenda, você pode aplicar só nesse local. Quando o produto é de penetração, dentro do campo da revitalização. Tá. E aí você consegue equalizar deixar ele homogêneo, é isso? Deixar ele homogêneo, porque ele dá uma ativação de cor, mas ele dá ele trabalha dentro da porosidade do material, não é algo externo, entendeu? E como é que você faz a capacitação dessa turma toda aí? Que a gente é uma luta, é uma luta. Você sabe que dentro dessa história que eu te falei lá atrás, vou te contar uma história interessante que eu acho que tem a ver com isso que você perguntou. Quando eu comecei a minha história, eu sou advogada e fui para o setor, aconteceu por acaso, por um conhecimento, e fui cair de paraquedas dentro desse setor, foi uma oportunidade que aconteceu, e eu entrei logo de cara, onde uma parte dessa empresa tinha um setor de restauração de pedra. Nós fomos, na verdade,
a primeira empresa no Brasil que tinha realmente maquinário, que já tinha abrasivo diamantado para poder começar a recuperar. Só que a área de produtos químicos, Ernesto, não tinha nenhuma evolução. Era zero. Zero. Você, para dar cor num granito preto no passado, um dos granitos mais famosos do mundo era um granito do Brasil, chamado Preto Tijuca. Era um dos granitos mais famosos, já era muito preto. É um granito que você, para dar cor nele, você usava chumbo. Você não tinha nada que pudesse ativar essa cor desse material no polimento. E aí, na época, eu fui coordenar uma equipe para recuperar esse material que já estava dentro de uma concessionária, a Guanabara Diesel da Mercedes, tinham 1.000 metros quadrados. E aí entra a parte da falta de entendimento de capacitação. A gente chegou lá, olhou aquele granito, tínhamos maquinários bacanas, beleza, vamos recuperar isso aqui. Botou a equipe entrou lá, vamos recuperar todos os grãos, abrasivo diamantado. Granito, lustro máximo, podia chegar no medidor de brilho 100. E cadê a cor que não vinha? Ele ficava com lustro, mas ficava cinza. Ele não ficava preto. Vamos polir de novo. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Ele não conseguia ficar. Porque na época, a gente não existia produtos que conseguissem trazer a cor preta do granito de uma forma natural. Hoje a indústria já está pronta para isso. Então, quando você fala de capacitação, é isso. É você hoje conseguir treinar a tua equipe para entender, não só de produto, mas antes de entender de produto, é igual o médico, ele tem que entender do corpo. Você tem que entender que revestimento você está indo tratar, para entender as limitações que esse revestimento te dá. E aí todos os cuidados necessários, né? E aí é um problema, né? É bem complicado. Eu lembro, na época, a gente estava até falando sobre isso, fechava um contrato e aí, de repente, você tinha que fazer um milagre de recuperar um piso que foi usado o produto incorreto, né? E acabou sendo danificado inteiro. E não, você tem que arrumar isso. Quer dizer, não é bem assim, resolve. né? Por exemplo, a questão também da escolha de acessório é muito importante. Eu me lembro também uma época que eles usaram impermeabilizante da nossa empresa. Foi uma área muito grande, importante. Logo depois, eles ligaram dizendo o seguinte, olha, tem 3, 4 meses e é bom vocês mandarem alguém aqui porque esse impermeabilizante não está absorvendo mais nada. Eu falei, mas não pode, como assim? E aí a gente chegou lá, como é que está se fazendo a limpeza, a manutenção? Não, produto neutro. Aquela história sempre que filho feio não tem pai, né? É verdade. Eu falei, não é possível, como é que pode isso? Não é possível. E realmente jogava água e estava absorvendo tudo. Enfim, no final da história, a gente descobriu que a manutenção daquele local estava sendo feito com um disco preto, que é muito abrasivo para aquele revestimento. E ele abriu a porosidade toda do material. Ou seja, foram abertos novos poros que não estavam impermeabilizados. Então, aqueles novos poros que foram abertos começaram a ter absorção, né? Porque entenderam que para fazer uma boa limpeza era mais cômodo e mais fácil. Outra situação importante quando a gente, às vezes, antecipando só a questão de rejunte, por exemplo, acessório para limpar rejunte. Me preocupa muito hoje quando eu olho as cerdas tão duras. Então, falei, mas como é que você vai usar esse acessório se o revestimento for um porcelanato lustrado ou se for um mármore? Você vai ter que tomar decisão se você limpa o rejunte ou se você danifica o revestimento. Ele não tem condição de fazer. Então, aí vem a capacitação para conhecimento também do acessório que você vai utilizar para fazer essa manutenção. E hoje tem muitos fabricantes de acessórios, né? Quer dizer, não é por falta de acessório que você não vai fazer uma operação correta, né? Exatamente. A ideia, você falou da origem, né? A italiana. A Europa é muito mármore, muita pedra, né? Os monumentos. São, demais. A nossa empresa é uma empresa que tem origem italiana, ela tem quase 100 anos, né? Que ela nasceu em Milão. O nascedouro dela é até muito interessante, porque o avô do presidente que faleceu há pouco tempo, na verdade,
ele tinha uma indústria de revestimentos, marcopias e tal. E ele desenvolveu uma cera, porque ele não encontrava no mercado nada que fosse interessante. E acabou que os concorrentes estavam pedindo para ele produzir essa cera. Ele falou, eu vou abandonar esse revestimento e vou produzir cera. Ele achou mais interessante. Enfim, eles lá têm muito mármore. Então, eles importam granito e exportam mármore, né? O Botitino, o Carrara, materiais belíssimos, né? Eles entendem muito de recuperação porque eles têm muitos anos na frente da gente. Mas eu preciso te dizer que o Brasil, em termos de restauração de granito, está muito à frente de muitos países. A gente tem uma quantidade de empresas hoje com processos muito interessantes de restauração já. É mesmo? É, muito bacana. A gente tem aí um setor que tem um conhecimento bem profundo sobre técnicas de restauração, né? Que legal, hein? Pessoal, vou dar uma mensagem aqui. Se inscreva aí nos nossos canais. É importante compartilhar com vocês esses momentos bem bacanas que a gente está tendo aqui. Você falou, Cristina, sobre patologia em revestimento, né? Aprofunda um pouquinho mais esse assunto, que é muito interessante, né? Eu tenho um amigo meu, que é o Thiago, que ele briga comigo. O Thiago acho que vai vir hoje aqui, né? Vai vir bater um papo com a gente. Quando ele me chama, às vezes, eu fiz muitos cursos, a gente vai falar um pouquinho para treinar, para trazer um pouco desses conceitos novos, né? E ele falou, para de falar de patologia, que as pessoas não param. Eu falei, não para, a gente tem que nivelar nosso setor por alto. Sem dúvida. Entendeu? A gente tem que trazer conhecimento, né? A gente tem que fazer com que a gente tenha mais união, as indústrias estarem de mãos dadas para que a gente eleve o nível e melhore a qualidade de resultado, né? E patologia é justamente isso, né? A gente estava desenvolvendo uma palestra, Ernesto, e hoje eu digo o seguinte, o ciclo de Sinner, que é muito conhecido, ele é fundamental para o entendimento de limpeza. Só que eu hoje desenvolvi um outro conceito também, que eu chamei de tríade do conhecimento, que é uma pirâmide, que é um complemento ao ciclo de Sinner, que é o seguinte, se hoje você não tem conhecimento de revestimento, conhecimento de patologia e conhecimento da sua capacitação para resolver, você vai ter dificuldade de avançar. E a patologia, ela justamente quer dizer que você precisa hoje, junto com o revestimento, entender o que é aquilo. Por exemplo, hoje está muito forte, muito, não é só no Brasil, no mundo todo, o quartzo, que é o industrializado. Hoje você tem o Decton, que é uma marca famosa aí, enfim, Silestone, entre outras, que é um material hoje uniforme, que ninguém quer mais movimento, ninguém quer granito na sua cozinha. Ou ele bota tudo preto, ou ele quer um quartzo, né, que vem muito da China. Ela, não é porque ela é um material duro que ela não tem porosidade. Aí ela vai ter patologias, manchas ou queimaduras diferentes. E aí, dependendo do revestimento, você pode identificar se aquilo é possível de ser recuperado, possível de ser limpo ou não. Se você não entende do revestimento e se isso é uma queimadura, como eu falei, do copo, você vai ficar dando murra em ponto de faca e não vai resolver nada. E quando você tem esse conhecimento, você tem condição de chegar para o seu cliente e dizer, olha, é possível limpar, mas não é possível, dentro da sua proposta de trabalho, a gente recuperar esse tipo de patologia, porque isso aqui é uma queimadura. A gente vai precisar de um abrasivo diamantado ou maquinários especiais para resolver isso. Porque senão a pessoa também que contrata, ela também não tem conhecimento disso. Sim, e normalmente pega o produto, joga puro em cima, espera um pouquinho, fica tudo manchado. Exatamente isso. Esse é o ponto. Outra situação interessante também, né? A indústria de cerâmica e porcelanato, ela evoluiu demais. Hoje, mesmo eu trabalhando há muitos anos nesse setor, eu tenho visto alguns porcelanatos que eu fiquei na dúvida se aquilo era um material natural, era um mármore ou não. Tão perfeito. Eu brinco com eles se aperfeiçoaram na imperfeição. De trazer as imperfeições dos materiais naturais. É belíssimo trabalho, né?
Você tem alguns com lustro também muito elevado, mas que estão mais sujeitos a riscos. E aí, como é que resolve isso depois? Sim, porque você vê a beleza, mas a praticidade é completamente diferente. Por exemplo, teve uma indústria que colocou aquilo, ela mesma colocou aquilo numa entrada e não aguentou o tráfego de feira. Eles estavam desesperados, quer dizer, eles não tinham entendido até onde era a limitação do próprio revestimento deles, né? Então, é isso tudo que a gente precisa estar estudando, estar evoluindo, estar conhecendo, para que possa chegar no melhor resultado e de informação. Porque não dá mais para ser o que era. E cada vez mais, principalmente, Ernesto, pós-Covid, que houve muita reforma, houve muita mudança no conceito de arquitetura, sabe? Esse mercado evoluiu muito e a gente precisa, junto como indústria, estarmos também juntos para trazermos mais solução para isso, né? Não, sem dúvida. E aí também a capacitação da equipe, né? Quer dizer, o fabricante usar todo o conhecimento dele e explorar isso, né? Para que chegue na ponta lá quem vai fazer o trabalho, né? Exatamente isso. Exatamente esse é o ponto. Por exemplo, hoje já existem produtos que você pode, o porcelanato, sem uso de abrasivo, você pode revitalizar o porcelanato. E aí vem de novo na questão da capacitação, que é o que você colocou. É onde a briga é eterna, né? É grande, viu? briga é eterna. Porque o mercado, o nosso Brasil, ele é muito grande e o que a gente espera da próxima, por exemplo, IGEXPO, que vai haver, né, ano que vem, que a gente já está super ansioso aí com essa feira, é tentar trazer uma maior quantidade de informações, de processos, de soluções mesmo, né, para o nosso setor, para que a gente ande de mãos dadas. A Abralimp tem, né? Ela sempre busca no mercado, né, trazer as informações do setor, né? E acho que até deve sair recente uma matéria sobre tratamento de piso. Ah, legal. Só que esse conceito de tratamento de piso está muito vinculado àquilo do passado, né? Não assim, não a Abralimp, né? Não é isso, mas as empresas acham que só utilizando aí, como você falou, o ciclo de Sinner, etc, é suficiente. E hoje não é mais, Não né? é. Pelo que você está falando. Não é. Mudou completamente o conceito em função de todas esses produtos novos que estão disponíveis no mercado, né? E voltando a uma pergunta que você fez lá na frente, que eu considero fundamental, que, assim, o que você pode fazer para evitar chegar nesse ponto, sabe? De restauração. Por exemplo, tem um shopping aí que foi colocado, na minha opinião, não era indicado, foi colocado um piso de bambu prensado, numa área de muito tráfego. E que hoje, eles não fizeram uma boa prevenção, eles estão hoje, a única solução para manter naquele momento, para não precisar trocar, eles fazem uma raspagem desse piso 2 vezes ao ano. Mas esse material, ele não tem resistência para aguentar essa raspagem. Ele é um material muito fino. E eles vão precisar trocar esse material a curto prazo, porque não houve ali não houve uma organização, talvez, não é uma crítica, uma constatação de uma organização entre especificação, tráfego e prevenção de que produto você vai usar. É uma corrente, né? Para que possa chegar num resultado melhor. Não, sem dúvida. Isso é fundamental, né? Quando não adianta nada você colocar um produto lindo e maravilhoso num local onde ele não resiste ou qualquer outra situação que a gente sabe que tem. Isso faz parte, né? Faz parte, exatamente. Agora, a culpa não é só do arquiteto, né? Não. A gente brincava muito com relação a isso. Né? Sempre cai na minha mão. Não. A culpa é do arquiteto, né? Não é bem assim, não, né? Não. Existe um entendimento de que o shopping precisa entender também que tem que ter produtos mais, às vezes, que não são só aqueles detergentes, você tem que ter outros tipos de processos também, uma equipe que esteja pronta para melhor investigação e propriedade daquilo que vai ser utilizado, os acessórios. E essa capacitação eleva, é o que eu falo, né? A gente, com esses bate-papos e com esse entrosamento, acaba elevando o nível de todo o nosso setor, para que não fique sempre de modo depreciativo, de modo que limpeza é limpeza. Não, limpeza é o que a gente falou, limpeza é bem-estar, limpeza é tudo. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E cada vez mais as empresas
estão bem conscientes com relação a isso, né? O Covid foi uma virada de chave, mas as práticas que foram implantadas na época, elas persistem até hoje, né? Independente de Covid ou não. Houve uma mudança, assim, realmente muito importante para entendimento que se existia alguma dúvida da higienização, do que é uma higienização correta. Os produtos também de higienização evoluíram bastante também, na sua capacidade bactericida, na sua capacidade de limpeza também, né? Isso é já está consagrado, né? As coisas já acontecem de forma natural, né? Que a gente pensava nos hospitais dessa forma. Hoje não, né? Hoje, em qualquer situação, você já tem aí essa preocupação da mesma forma que a gente tinha. Porque o Covid trouxe aquela sensação dos filmes que a gente viu no passado, quando apareceu aquelas coisas doidas, né? Vírus de todo mundo, que a gente nunca imaginou que isso pudesse existir, né? E quando isso realmente a gente se deparou com essa situação, é que a gente entendeu e viu que é real e que isso faz com que a gente, na prática, precise encontrar situações de prevenção e de continuidade de limpeza e de processos, né? Sem dúvida, sem dúvida. E hoje, quanto mais você cria processos mais eficientes, com certeza você está chegando naquele ponto, né? Não dá mais para, eu acho, né? Muito bem. Ó, você é uma das poucas diretoras aí do setor de serviços de limpeza e produz aí várias palestras inspiradoras aí para várias mulheres, né? Pode compartilhar um pouquinho conosco como tem sido, né, a trajetória? Quais as dificuldades que você enfrentou aí? Esse é um tema muito importante, Ernesto, porque eu vim de um setor de pedra, já é um setor que tem uma presença muito grande de homens, né? Sempre foi, no passado era pior. E sempre foi um desafio. E eu faço a feira de Cachoeiro de Itapemirim, que é onde essa feira existe há 26 anos, eu faço há 25, 24, eu carregava nas costas, montava a feira. Eu sou do tempo que eu estava ali montando a feira, no final, quando já estava inaugurado, eu estava acabando de organizar, e chegou um cliente, falou assim, vem cá, mocinha, quanto é que é o preço do seu programa? Eu falo rindo, porque eu acho que a gente não tem que ter mimimi. Eu cheguei e respondi para ele, falei, olha, esse programa não tem aqui, mas eu tenho uma cera, que ela é fantástica, que você vai adorar. O que eu quis dizer com isso? Ele virou meu amigo, ele diz assim, a gente até brinca até hoje com essa história toda. É difícil o papel da mulher em vários setores, mas esse setor é um setor que hoje ainda é fechado, ele era. E a gente precisa trazer esse desafio, enfrentar ele de que maneira? Se aprofundando em conhecimento, se fazendo respeitar através das suas ações, do que você está se propondo como profissional. A gente tem feito, Ernesto, um trabalho também para as diaristas, muito importante. Eu trago para a minha fábrica, eu faço cafés da manhã para as diaristas, sabe? Que legal. E tem sido um trabalho muito bacana. Eu até brinco com elas, até mais para mim do que para elas, porque são mulheres que se sentem desvalorizadas, que não têm às vezes, muitos objetivos, né? Tem uma vida muito difícil. E sou eu que as recebo. Levo para elas conhecerem a indústria, o que é uma indústria, né? E a gente fica 2 horas, a gente toma um café, brinca que é café da Ana Maria Braga lá. Que legal. E a gente conversa muito e acaba que no final elas falam um pouco da história delas, de como isso também acaba fazendo com que elas, por exemplo, teve uma que passou tão mal, nervosa, porque ia lá na indústria, mas aí produziram, se arrumaram e tentam trazer um glamour para a vida da mulher dentro do setor de limpeza, que a gente sabe como é discriminado, muito, né? E eu acho muito legal que a Abralimp, na última feira, abriu um espaço já para esse setor das diaristas. Elas puderam participar e ano que vem eu acredito que tem um espaço maior para elas, porque a gente sabe que a grande maioria das mulheres do setor de limpeza é de mulheres, ainda né?
E elas estão encontrando o espaço delas, porque elas estão entendendo, eu tenho feito muitos treinamentos, que o conhecimento, o acesso à cultura faz com que elas tendam informações, valorize quem elas são. Em todos os setores isso Sim, já com é certeza. assim, mas falando de mulher. Uhum. Então, é uma luta muito grande, eu conquistei tudo que eu tenho hoje através do meu trabalho, né? As pessoas falam assim, porque é rostinho bonitinho. Não, nunca. Eu sempre busquei me capacitar, me informar, tive a oportunidade de fazer muitos cursos de restauração também fora do Brasil, trouxe essa área, venho desenvolvendo essa área técnica para quem quer, né? Através de eventos pelo Brasil, e quero que, e com isso, inspire para que mais mulheres possam se sentir capacitadas e valorizadas para atuar nesse nosso setor. Muito legal. Bom, o pessoal já está dando um encerramento aqui, a gente vai ter que... qual é o que você deixa aqui para o futuro? O que você vê? Como é que você vê esse mercado? Como é que você vê o processo de capacitação, o processo de desenvolvimento cada vez mais do setor, cada vez tecnologia chegando e tudo que tem lá fora, até aqui no Brasil, tem disponível? Como é que é esse intercâmbio, né? Europa, Estados Unidos e Brasil, com China, como você falou, também quem... Ano que vem eu até vou numa feira lá na China, vai ter a ISA lá, eu vou Qual até é o participar. recado que você deixa para Olha, esse setor de... eu acho que assim, o nosso setor de fabricantes de produtos químicos, como você disse, pós-Covid já evoluiu muito, deu um salto enorme, porque nós também começamos a sermos protagonistas de um cenário de guerra que nós vivemos, né? Isso deu um input e um desenvolvimento muito grande, não só na parte de acessórios, como na parte também de produtos de limpeza, né? O que eu acho que o nosso desafio daqui para frente é justamente investir nessa capacitação, cada vez mais. Cada indústria que puder trazer uma área técnica e poder estar distribuindo isso pelo nosso Brasil, que é muito grande, todo mundo do setor vai se beneficiar. E eu te falo isso, Ernesto, porque eu vejo, por exemplo, eu tenho uma ligação muito forte com indústrias de tinta, de cerâmicas. É o que eles fazem. Capacitação, eles trazem os pintores para suas fábricas. Então, gente, vamos começar também a trazer essas pessoas para dentro das suas empresas, capacitar. Eu sei que já tem outras empresas que fazem, mas quanto mais empresas fizerem isso, o nível vai aumentar e todos nós seremos beneficiados. Então, eu acho que o grande recado que fica com a nossa conclusão, que já vinha do passado, pelo que a gente já conversou aqui, que você sempre enxergou, é cada vez mais o desenvolvimento nessa capacitação, para elevar o nível do nosso profissional. Bom, pessoal, não deixe de conferir aí a revista IG Plus, e o destaque dessa semana é a importância do distribuidor para o mercado de empresa profissional. E eu também falei do tratamento de piso. Acesse lá, revista igplus.com.br. Bom, eu conversei com a Cristina, em nome do Ricardo, presidente da Abralimp. Queria agradecer Cristina Magalhães por participar aqui do nosso IGCast. Agradeço a oportunidade. E mais informações sobre a Abralimp, acesse o site www.abralimp.org.br. Não esqueça também de checar o nosso site dos nossos cursos da uniabralimp.org.br. Lá você tem a grade completa. Eu sou o Ernesto, fico por aqui, agradeço a todos e até a próxima, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.